salve, salve, galera do Vem Pra Resenha. Como é que vocês estão? Hoje foi 5-1 em cima da gambazada. Hoje o Rodrigo vai estar feliz, ele vai sorrir. O grande Domi Guardiola. Domi Guardiola hoje meteu foi 5 na gambazada. Aí hoje são elogios. Hoje ele não inventou. Hoje até o Vitinho jogou bola. O Vitinho! Arão ficou no banco. Aí o Rodrigo vai falar, não, o Domi Guardiola, né, o nosso grande treinador, fez o Flamengo jogar bola. Mas brincadeiras à parte, estamos ali brigando pau a pau para ser líder nessa porra, porque a gente vai ganhar esse Campeonato Brasileiro. E vamos dar a palavra hoje, claro, desejando uma boa noite ao Flávio, mas vamos dar logo a palavra ao nosso queridíssimo Rodrigo Domenech Torremo. Boa noite, Rodrigo. Fala comigo, irmão. Fala aí, boa noite, Cássio. Boa noite, Flávio. Beleza, noite. Todo mundo feliz, né, cara? Todo Desculpa, dia que tá, Rodrigo? Eu não consegui me controlar, tá? Eu sei que você ama o Domenech. Mas não é todo dia que a gente mete 5. Fazer merda. É só não inventar. Então é motivo da gente estar com sorriso mesmo. E mais importante é que somamos mais 3 pontos e estamos aí rumo aí à liderança, né? E seguindo firme aí na busca do título aí. Assim, cara, o Domenech realmente não inventou muito, né? Ele colocou o que era óbvio já, o que todo mundo queria há muito tempo, né? Eu acho que foi até uma surpresa, pelo menos para mim, eu acho que para vocês também foi uma surpresa ele ter deixado o Arão e o Diego no banco, né? Porque ele não tinha feito isso ainda. E a gente viu que o time tem que ser mais ou menos essa base aí, né, cara? Thiago Maia comendo bola ali na cabeça de área, né? Primeiro volante. O Gerson na posição dele que está habituado. O Vitinho, finalmente, né? Eu acho que o Vitinho conseguiu jogar ali, adequando a função dele ali, que é mais pro meio, né? Eu acho que foi um dos primeiros jogos que ele jogou nessa função ali. E, para mim, hoje o Vitinho foi o melhor em campo, cara. Entendeu? Para mim, na minha concepção, o Vitinho e Everton Ribeiro foram os melhores em campo hoje, sem dúvida nenhuma. É até surpreendente a gente estar fazendo um vídeo falando bem do Vitinho, né, cara? Mas hoje a gente tem que elogiar porque fez um partidaço e não só ofensivamente, mas ele teve uma boa composição também na parte defensiva ali, fazendo a primeira linha ali do meio de campo. Acho que ele sobressaiu hoje. E até na época do JJ, nunca tinha testado ele nessa função, né, cara? A gente sempre viu o Vitinho jogando pelos lados de campo, né? E é a primeira vez que ele tem essa oportunidade e conseguiu se desempenhar um bom papel. Agora a gente torce para que ele mantenha também, né, cara? Porque pode ser um jogo à parte, né? Não sei, mas assim, ele tem futebol, né, cara? Um cara que chuta bem, então assim, acho que soube aproveitar bem a oportunidade que deram a ele aí. Talvez possa ser até uma das últimas oportunidades, né, cara? Que já teve várias ali, né? E de resto, cara, o time todo jogou bem. Eu não tenho o que questionar, não. Até taticamente, até por incrível que pareça, até nas substituições, né, eu achei também que ele mexeu bem na hora certa, tudo dependendo do contexto que o jogo estava se tomando, né? Quando ele começou a mexer, o time já estava com 3-0, mas a gente estava tomando um sufoco ali por volta de 20 minutos do segundo tempo. A gente estava tomando um sufoco ali nas bolas aéreas ali e passando perrengue, né? Foi até um gol anulado do Gil. Né? Assim, se não fosse o VAR, eu diria que estava até em posição legal, né? Porque foi muito difícil o lance ali. E logo depois o Gil fez outro gol de cabeça. Então, assim, as substituições, no meu modo de ver, ele colocou ali o Arão justamente para marcar o Gil nas jogadas aéreas, né? O Arão, pelo menos, ele consegue subir e deu certo, deu resultado, porque depois que teve essa substituição, o Gil não conseguiu mais cabecear uma bola no gol e conseguiu neutralizar, né? Eu fiquei até um pouco confuso na hora da substituição que ele botou o menino na lateral esquerda, né? O Ramon, né? Eu pensei que ele fosse tirar o Felipe Luiz, cara, mas ele não tirou o Felipe Luiz. Mas depois eu entendendo também o contexto do jogo, né? Ele fez aquilo pensando na substituição que o técnico do Corinthians tinha feito, que ele botou o Mutuan, né? Junto com
com Fagner para fazer a dobrada em cima do Felipe Luiz. Assim, de certa forma, pelo que eu entendi ali... Oi, Flávio. Repete novamente aí que tu deu uma travada aqui no vídeo aqui. Não, estou falando a respeito da mexida que ele fez ali no Ramon. Tipo assim, a princípio, eu pensei que ele fosse tirar o Felipe Luiz, né? Que era o óbvio, ele tirar o Felipe Luiz. Mas, assim, depois, no decorrer do jogo, eu vi que ele fez taticamente, né? Porque ele, na verdade, a mexida anterior do técnico do Corinthians tinha botado o Mutuan para jogar de ponta em cima do Felipe Luiz, fazendo a dobrada com o Fagner, né? Então, ele fez aquilo ali para tampar o buraco ali. E deu certo, que conseguiu neutralizar bem. Depois que ele fez essa mudança, né, o Flamengo conseguiu neutralizar bem. Eu acho que não seria necessário a entrada do Diego, né? A não ser se fosse uma questão física, que ele, pelo menos o técnico e a comissão do Flamengo bate na tecla, né? Opção física. Eu acho que o Diego ali não precisaria, mas de repente já querendo poupar um ou outro, né? E o Lincoln também eu não entendi muito, possa ser também pela questão física. Mas as outras mexidas, né? Estou analisando aqui, né? Não sou, como eu já falei em outros vídeos, não sou especialista em análise, mas deu para ver que foi uma correção, né? A entrada do Ilharão para compor aquela jogada aérea ali, já que a gente tinha perdido o Gustavo Henrique, né, por um problema de lesão, então a gente perdeu ali o melhor cabeceador do time, que é o Gustavo Henrique, o homem era mais alto, e ele colocou o Ilharão para compor ali essa jogada aérea marcando o Gil, né? E a entrada do Ramon, né, eu fiquei meio confuso, mas depois eu entendi que foi para suprir a necessidade ali de uma dobradinha do Corinthians em cima do Felipe Luiz, né? E o jogo que o Flamengo desempenhou, cara, no decorrer assim, pareceu até que o jogo foi fácil para o Flamengo, né, cara? Porque o Flamengo conseguiu hoje, né, depois de muito tempo, a gente não viu o Flamengo jogando da forma que jogou hoje, toques rápidos, né, virada de jogo rápida, quebrando realmente a primeira linha do Corinthians, a segunda linha. Então, assim, poxa, eu acho que desde o ano passado a gente não conseguia ver o Flamengo jogando dessa forma e hoje a gente conseguiu ver, né? Cara, eu acho que esses jogos, né, pô, a gente fez o quarto jogo em 8 dias, né? Esse foi o quarto jogo. Eu acho que pela carga que o Flamengo tinha, eu acho que conseguiu segurar bem os resultados aí, né? Rodrigo, eu só queria deixar aqui um adendo no que você está falando aí. Eu concordo plenamente com você nessa questão de que o Flamengo soube segurar muito bem a barra, mas eu também queria deixar muito claro para você que da mesma forma que nós tomamos de 5, nós não podíamos nos desesperar. Eu acho que esse 5 a favor, ele também não pode dar para a gente uma zona de conforto que nós tínhamos ano passado. Porque ano passado, o Flamengo entrava em campo, a gente já sabia que iríamos ganhar o jogo. A gente só ficava naquela, vai ser de quanto? E esse ano a gente não tem essa certeza, tá? Eu concordo. Eu não tô aqui falando que é para a gente ficar confortável pelo jogo de hoje. Não, pelo contrário, cara. Eu tô entendendo, mas eu vou ter que te dar razão em uma coisa. Se o Domenech não inventar, Rodrigo, assim, quando eu digo não inventar, mas são as opções que ele tem. Não, ele erra. Ele erra no sentido de quê? Porra, se você tem um Noga, por que você vai botar o Léo Pereira? O garoto entrou hoje, comendo a bola. Se coloca o Léo Pereira, a gente ia ter aquelas falhas que vinha tendo sempre. O Natan, ele é titular ou com o Gustavo Henrique, que também está jogando muito bem novamente, saiu hoje porque machucou, ou o Rodrigo Caio. O Léo Pereira é reserva de todos eles. Tá? Agora, o que não pode acontecer também novamente é que dentro desse rodízio ele volte com o Arão como titular. O Thiago Maia está comendo a bola. O Gerson está comendo a bola. E eu queria deixar aqui também um comentário. Eu vou marcar o meu amigo lá no comentário. Tá? Eu acho muito legal aqui. Camacho, meu amigo. Camacho é meu amigo pessoal. Camacho, número 20 do Corinthians. Meu amigo pessoal, vizinho aqui. Ele tem uma casa aqui onde eu moro aqui.
Camacho, desculpa, meu amigo, mas o Gerson hoje te colocou no bolso, tá? Sei que tu é meu amigo, meu parceiro. Parabéns aí pelo jogo, mas hoje o Gerson te colocou no bolso, tá? Então, assim, voltando aqui ao assunto, então, assim, eu acho que a nossa percepção parece que isso está chegando ao ouvido do Domi, sabe? Porque hoje foi o time ideal. A única substituição que eu faria ali é que no lugar do Vitinho eu colocaria o Gabigol se tivesse em condições de jogar. Arrascaeta, né? Se ele tivesse em condições de jogar, tá? Agora, exatamente. Assim, o Pedro tá metendo muito gol, mas você não tenha dúvida que nós não tenhamos... Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, que o Gabigol voltando, ele vai ser titular, entendeu? Então, eu acho um pecado colocar o Pedro no banco. Essa é a minha concepção, tá? Wallace, eu acho... Só para tipo assim, te cortar um pouco aí. Né? Não, pode ficar à vontade, amigo. Vai lá. Assim, cara, a questão toda que a gente, pelo menos aqui, nossas maiores discussões é sobre a escalação, sobre o tático, e só comento em cima do Domenech, né, cara? Mas, assim, cara, ele é o comandante, ele é o principal, mas grande parte das ideias dele, cara, é feita pela comissão técnica. Né? A comissão técnica não é composta só pelo Domenech. Eu acho que se houver algum erro de mexida, né, a minha concepção, entrou com o Ilharão, entrou com o Diego, cara, isso aí é consultado entre eles. Então, a gente tem que enfatizar o quê? O erro não foi do Domenech. O Domenech é o cara principal, é o cara que comanda o time. Mas ali, cara, a gente tem que tratar o erro como se fosse toda a comissão. Porque, um exemplo, se ele saca um cara no primeiro tempo, igual foi no último jogo que tirou o Pedro, não é porque o Domenech quer que tire o Pedro. É porque há alguma coisa por trás que implica na saída do Pedro. Né? E depois até o próprio médico do Flamengo veio a público falar que ele não tinha condições de jogo, a não ser de 40 minutos a 50 minutos no máximo. Então, cara, quando a gente joga a culpa em cima do cara, né, a gente está neutralizando toda a comissão. E, na verdade, essas ideias passam por toda a comissão. Então, se houver algum erro ali, né, mexida errada, entrou com o Ilharão, entrou com o Vitinho, cara, isso aí é tudo compartilhado de toda a comissão. Quem determina ali, quem dá a cartada final é o Domenech, é claro, né? A gente sempre vai falar o nome dele, mas a gente tem que ter uma visão global da coisa, né, cara? É toda uma comissão técnica, não é só o Domenech e os auxiliares. Tem um departamento por trás. Então, assim, eu não sei. Ninguém, na verdade, sabe qual vai ser o próximo time do acho que não sei nem contra quem é, contra o Inter, né? Se não me engano. Não, agora é Copa do Brasil. Atlético Paranaense? Copa do Brasil. Oi? Quarta-feira, Copa do Brasil. Não, brasileiro. Brasileiro. Contra o Inter, né? No brasileiro. Então, assim, cara, eu não... Provavelmente vai seguir. Provável. Eu não sei, cara. Eu não vou nem dizer, Flávio, se vai esse time. Eu gostaria muito que fosse esse time. Né? Até porque a gente viu que o time jogou hoje a forma com que jogou. Mas provavelmente ali, se tiver um hábito, o Vitinho já vai sair. E o Vitinho foi um cara que jogou bem hoje. Então, assim, é muito relativo, cara. Assim, eu não posso nem... Hoje foi, para mim, uma surpresa a escalação do Thiago Maia e do Vitinho. Para mim foi uma surpresa. Então, assim, cada jogo que o Flamengo for jogar vai ser sempre uma surpresa, cara. Eles não vão fazer... O Domenech já deixou bem claro que não vai escalar. Mas isso não pode ser... Assim, para você ter uma noção, vou te cortar de novo. É unânime isso. E não pode acontecer isso. Sabe? Você quebra um futuro entrosamento. Quando o Zico criticou, que foi uma crítica direta ao Domenech, foi uma crítica direta, é a crítica que todos nós vamos fazer. Tem que haver um rodízio acontecendo o seguinte: esse período que o Flamengo passou, beleza, rodízio. Mas desde que ele chegou, ele só vem fazendo cagada. Ele só vem fazendo cagada, cagada e cagada. Acertou, hoje jogou bem, beleza. Vamos dizer, o Arrascaeta melhorou. O Vitinho sai. O Pedro parou de marcar gol. Gabigol entra. Essa é a formação. Beleza, olha, você vai falar que vamos dizer,
O médico falou, olha, o fulano tá com desgaste. Olha, vamos ter que botar o Arão. Beleza, mas aí o time, todo o restante da cúpula tá jogando. O outro treinador, que eu não gosto de falar o nome dele, ele fazia isso com uma ou duas peças. Ele não fazia a besteira que esse treinador faz. O jogo posicional hoje funcionou. Não funcionou. O jogo posicional hoje funcionou? Não. Funcionou. Não funcionou. Mas nem... Eu não acho que funcionou. Eu acho que o time jogou enrolado, teve o jogador passando por cima da bola de novo. Não foi um jogo posicional. Foi a habilidade, mas e a capacidade de jogadores. Jogo posicional é o que eu tô falando. Mas aí eles vão alegar, Flávio. Eles vão alegar. Não, mas olha só. Treinamento. Eles não é vão alegar uma série de coisas. Não é o jogo do Barcelona. Eu vi o jogo do Barcelona com o Guardiola. Não tem nada a ver com o jogo do Guardiola. Alguém vai falar para mim que tem a ver? Mas o técnico não é o Guardiola, cara. Não, olha só. Não tô falando que é o Guardiola. Tô falando que ele aprendeu o esquema do Guardiola, não é isso? Mas o ano passado a gente entrava todo jogo com o mesmo time. Pô, ano passado a gente não tinha o elenco que tem, entendeu? O ano passado a gente tinha mais tempo para estar treinando, a gente ficava um jogo no domingo, um jogo na quarta. O ano passado teve uma rodada que a gente fez 5 jogos em 15 dias. A gente está vindo de uma pandemia, gente. Rodrigo, a gente tem que analisar. Eu quero o que eu estou te dizendo. Esse ano está atípico. Eu concordo com você. Olha, eu concordo. Tudo que você está falando, eu concordo. A única coisa que eu vou ponderar em cima do que você está falando é que essa desculpa, isso não pode servir de parâmetro de desculpa para algo que ele está fazendo de errado. Porque é errado o que ele está fazendo. O Flamengo nunca vai deixar de jogar enrolado se ele não tiver um padrão, Rodrigo. Para que fez as contratações esse ano se não pode botar os caras para jogar? A gente fez as contratações, Rodrigo, para ganhar tudo. Tem que mandar os caras embora. Não, calma aí. Então tem que mandar os caras embora. A gente fez as contratações para ganhar tudo. Mas olha só. Rodrigo, mas aí você está sendo incoerente, Rodrigo. Porque olha só. O Flamengo fez as contratações para ter 2 times. 2 times. Ou seja, a gente não tem nem o time A e nem o time B. Porque quando a gente encontra um time, ele muda totalmente. Aí aquele cara que estava rendendo, quando ele volta, ele já não volta a render na mesma coisa. Alas, o time reserva do Flamengo hoje que a gente considera. Bota o time reserva ponta a ponta com os outros times do Brasil. Não, mas peraí. Você acha que ainda tem um time melhor? Não, Rodrigo, você não está entendendo o que eu estou falando. Cara, eu estou entendendo, cara. Eu estou entendendo. Qual é o time reserva? Hoje, quem é o reserva do Felipe Luiz? O reserva, o Ramon. É Ramon, né, o nome dele? Não, o reserva é o Ramon? Tem o Ramon, tem o Renê. Tem vários laterais. Hoje, para mim, seria o Ramon. Tem um reserva imediato. Tem um reserva. Se fosse escolher, gente, calma aí. Se for para escolher, a gente aqui está debatendo. Olha só, a pergunta. Cara, não é um jogo. Qual posição que o Flamengo está hoje no Brasileiro? Segundo. Primeiro, dividindo ali com... Beleza. Lá no início, na 4ª rodada, o Vasco era líder, a gente estava lá embaixo, certo? Hoje a gente está disputando aí a ponta. Beleza. Qual a classificação na Liberta? Primeiro. Pô, cara, qual a campanha até agora, desde o início lá do trabalho do Domenech até agora? Qual a média ali, a regularidade de campanha ali? Qual o percentual? Cara, infelizmente, irmão, se vai ganhar ou se vai perder, eu não sei. Resultado, cara. Não tá falando na parte de jogo. Tá falando resultado. Não, resultado, mas beleza, tem um cara. muito melhor que os outros, sem entrosamento também. E aí, eu discordo. Eu acho que o Flamengo, mesmo colocando essa você me responda o seguinte: quem é o reserva imediato hoje do Felipe Luiz? Quem é? A gente não tem reserva imediata. Uma hora joga o Renê, outra hora joga o Ramon. Você pergunta, mas você não me responde. Estou te perguntando, quem é o reserva imediato hoje? Na tua opinião, a gente não tem. Uma hora joga o Renê, outra hora joga o Ramon. Então como é que você está afirmando que o nosso time reserva é melhor que os outros se você não sabe nem qual reserva é nossa? Ué, Flávio, a gente não tem só um, a gente tem um elenco. São 30 jogadores, cara. Não, peraí. Então, a gente não joga... o nosso time reserva é o melhor. A gente não joga só... Quantos goleiros tem no Flamengo? Quantos goleiros tem no Flamengo? 2, só 2. Quantos goleiros tem no Flamengo? 2. Oi? 2. 2 goleiros. Cara.
Me desculpe, se você tá olhando ali e você não quer ver, não posso fazer nada, cara. O Flamengo tem 2 Entendeu? goleiros. O restante não é goleiro. Cara, quantos goleiros tem no Flamengo? Quantos goleiros tem no Flamengo? 2 goleiros. Vocês confiam nos outros 2? Cara, César e Gabriel Batista? se o Hugo hoje machucar e Diego Alves machucar, eu vou ter que aceitar o César. Aí chegamos ao ponto. Mas aí é aceitar, Rodrigo. Então, se o Felipe hoje E se o joga, joga o Ramon. E hoje... Se o Ramon não jogar, joga o René. Não pode o René entrar na frente do Ramon na fila. Aí você está entrando assim. Se o Ramon está em perfeitas condições, o Felipe Luiz está machucado ou está suspenso, entra o reserva imediato. Para isso nós temos um reserva imediato. Entra o Ramon. E aí entra o terceiro. Aí uma hora entra o segundo, a hora entra o terceiro. Então a gente não tem um reserva definitivo. Cara, o time tem elenco. Hoje o zagueiro foi o goleiro reserva do Flamengo hoje. Quando foi que a gente conheceu o Ramon? Mas esse elenco, tem que existir uma hierarquia, Rodrigo. Wallace, quando foi que a gente conheceu o Ramon? Conhecemos o Ramon jogando muito bem, por sinal, naquela furada lá do Palmeiras. Mas por quê? Por quê? Porque não tínhamos ninguém para jogar. Então pronto, porque se tivesse, a gente ia ter que se contentar com o René. Então, cara, mas o cara entrou e resolveu. O René passou mas é isso que eu tô falando. Cara, é isso que eu tô falando. Meu irmão, se depender de vocês, o time é um só e joga os 12. Só que não é isso, cara. A meritocracia acabou no nome. Ele falou o seguinte, ninguém vai jogar pelo nome. Não, mas tá jogando. Porque o René virou... Pô, o time meteu 5 hoje, cara. O time ganhou de 5-1. Vocês estão discutindo ainda dono. Cara, o time tá brigando pela liderança, cara. Vamos parar de falar um pouquinho do Domi e vamos falar da boa fase do Flamengo. Acho que é mais interessante falar da boa fase do Flamengo do que falar mal do Domi. Porque, cara, não entra. Rodrigo. Quer defender, mas não atacam os erros dele. Cara, boa fase, o Flamengo jogou bem hoje, mas não tá numa boa fase não, cara. Desculpa. Eu também acho que não. O Flamengo tá longe de estar jogando futebol. O Flamengo tomou um sufoco contra o Vasco, ganhou na qualidade. Tomou um sufoco. O Flamengo tá na boa fase. O Flamengo tá na má fase. O Flamengo tá na má fase. Do Goiás, um time horroroso. O Flamengo não conseguiu ganhar no Bragantino. Uma dificuldade. 3 últimos jogos foram uma merda. Tá numa ótima fase, o time tá jogando uma ótima fase. Ganhou do Corinthians. Tá não, tá mal. O Flamengo tá mal. O Flamengo tá mal. Eu vou pedir a palavra aos dois. Eu vou pedir a palavra. Sofrível contra o Atlético Paranaense, o Corinthians ganhou de 1-0. Jogo sofrível. Porra, cara, o Flamengo tem uma qualidade de jogadores, qualidade que passa acima do time, mas o time não está jogando bem. Eu queria pedir a palavra aos dois, só para que vocês entendam uma coisa. A gente quer que o Flamengo ganhe sempre. A gente quer que o Flamengo volte a jogar um futebol de alto nível, que ele não está jogando, Rodrigo. E isso você não pode afirmar. O Flamengo hoje tem o melhor elenco do Brasil. Então, se você falar que é uma boa fase, eu vou falar para você que a boa fase são pelo elenco que nós temos, não por quem está dirigindo fora de campo. Certo? Ponto. Porque os jogadores que estão ali são os melhores do Brasil. Nós temos o melhor elenco e ficou isso claro. Por que ficou claro? Porque o Palmeiras contratou tanto quanto a gente e está tomando de 2-0 agora do Fortaleza. Tá? Para deixar claro isso. Então, assim, não é falar do Domi. O trabalho do Domi vai ser discutido ainda que ele ganhe títulos, porque o futebol que o Flamengo apresenta não é um futebol digno de uma pessoa que nós fomos buscar lá fora com um pensamento de futebol diferenciado. Eu concordo com o futebol que o Flamengo apresenta hoje é um futebol parecido com o que vem sendo apresentado aqui no Brasil por outros clubes, que inclusive estão brigando com a gente na ponta. O Flamengo hoje voltou a jogar como Abel, porém com um elenco diferente. Por quê? Bola na lateral, cruza para a área. Bola na lateral, cruza para a área. Hoje foi um jogo diferenciado. O Flamengo entrou muitas vezes tocando pelo meio. O Diego hoje parou, 2 jogadas ele recuou a bola, mas em 2 momentos distintos ele deu prosseguimento à jogada. O Vitinho jogou muito bem.
como outro treinador fez o Arão jogar muito bem. Então, o Bruno Henrique ainda se enrola muito com a bola, mas é um cara decisivo. O Pedro é um cara decisivo. O Everton Ribeiro voltou da seleção meio baleado, às vezes é o físico mesmo, mas é um cara que resolve. O Arrascaeta é um cara que resolve. Então, assim, se ele botar o básico dentro de campo, se ele botar o básico, se ele botar o que ele tem de melhor, o Flamengo vai ganhar de todo mundo, Rodrigo. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora você vê o Flamengo fazendo jogadas, alternando posicionamento tático dentro de campo, saindo do 3-5-2 para o 4-3-3, para o 4-4-2. A gente não vê mais. Aí você vai falar, o Flamengo não treina, o Flamengo não tem tempo, o Flamengo precisa rodar o elenco porque a maratona está muito grande. Eu concordo com você, irmão. Isso aqui não vai ser discutido nunca. Os caras precisam descansar. Porém, ele inventa, ele bota os jogadores numa posição que o cara não vai render. Aí, ou seja, ele acaba queimando o cara, porque o cara não vai render. Entendeu? Ele não vai render. Se fosse jogador de futebol, eu tô falando se eu fosse jogador de futebol, eu jamais, o treinador, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o cara falar, entra lá, eu vou falar, eu vou entrar por quê? Com 5 minutos eu vou resolver o jogo? Eu não entraria. Então, assim, isso acaba, cara, queimando determinados jogadores. Eu também concordo com você que tem determinados jogadores que não rendem por físico, por emocional, uma série de coisas. Eu concordo com você que é uma comissão técnica, com médicos, auxiliares, tem toda uma equipe para poder fazer essa engrenagem funcionar. Não é só o Domenech. Mas ele é o capitão do barco. É a mesma coisa. O dono da loja vai cobrar você ou o Flávio por um mau rendimento? Vai cobrar o Flávio, porque as decisões que tomam lá é dele. Então, assim, a gente não está questionando, eu concordo com você em muita coisa que você falou, mas o que eu tento te informar é o seguinte, o Flamengo está ganhando pelo elenco que tem, e você falou isso. O Flamengo não está ganhando porque ele é superior taticamente aos demais, não, porque ele tem os melhores jogadores. Mas também entendo que esse taticamente não vai acontecer esse ano, porque a gente está no meio de uma pandemia, o Flamengo não treinou, não fez temporada com ele, voltou na pré-temporada, logo em seguida teve a pandemia e parou tudo. Eu concordo com você, mas o nosso questionamento ao Domenech não é aos treinamentos, é com relação à escalação. Porque se ele escala aquilo que ele tem de melhor nas suas devidas posições, você não precisa escalar o Diego numa posição que não é dele se você tem um garoto que entrou muito bem, botava o PP. Para que você vai improvisar o Diego ali? Entendeu? Então, esse é o questionamento. Eu gostaria que você entendesse isso. E eu concordo com você em tudo que você falou. Porém, se você tem um cara para a posição, para que você vai improvisar outro? Se os garotos deram resultado, se os garotos não tivessem dado o resultado que a gente espera, beleza. Pô, tranquilo, vamos lá. Mas para que você vai improvisar, entendeu? Desculpa ter falado muito, mas era só para te explicar. Não, tá entendeu? Certo. Eu entendo também o seu ponto de vista, né? Como torcedor. Eu também entendo que eu sou torcedor. Como torcedor, como você falou, eu queria ver o Flamengo jogando o mesmo futebol do ano passado, né? Mas não vai acontecer. Como torcedor, né? Mas eu não sei se quando a diretoria foi buscar um treinador, se a diretoria queria que jogasse o mesmo futebol ou queria que apresentasse o mesmo resultado. Então, é indiferente. Só quem vai poder te responder é o Marcos Braz, que foi contratar o Domenech, que fez uma entrevista lá. Talvez ele foi contratar uma pessoa que mantivesse o mesmo resultado, né? Mesmo sendo com um futebol diferente. Com relação aos meninos, cara, concordo com você. Poxa, se eu soubesse antes que existiam esses meninos lá, que jogassem tão bem, eu não teria feito nem a contratação nem do Gustavo Henrique, nem do Léo Pereira, nem do Michael. Eu não teria feito essas contratações. Só que quem faz a vivência dentro do clube é quem está lá no clube. A gente está falando agora, cara, a gente nem sabia desses meninos, né? Agora a gente tem um plantel, agora a gente tem um elenco, a gente tem ali uns 30 jogadores, né? E ele está aproveitando esses 30 jogadores. 40. O Flamengo tem 40 inscritos. Juntando com esses meninos, são 40. Então são 40 jogadores que vão ter que rodar, cara. Não tem jeito, irmão.
Vai ter que ser assim, infelizmente, a filosofia do treinador. Então, mas aí você concorda que rodar não é improvisar, porque se você tem um jogador, você não precisa improvisar. Entendeu? Não, mas isso aí, cara, hoje teve uma improvisação, não teve? O que você achou da improvisação? Qual improvisação? Não botou o Ramon junto com o Felipe Luiz, dois laterais Então, mas esquerdos? aí você viu a função que o Ramon entrou para fazer? Ele entrou para dobrar a marcação daquele lado e surpreender, uma vez que o Felipe Luiz já estava cansado. O Felipe Luiz ficou. Não foi uma improvisação. O cara é da posição. Mas você não concorda comigo que foi uma ideia inteligente? Foi uma ideia inteligente. Não, concordo plenamente. Ele não tinha o Michael lá? Tinha. Que poderia colocar de ponta para voltar? Sim, sim. Então, mas aí cara, você assim, tem que entender o seguinte: ele não fez uma improvisação, porque o Flamengo ficou, na verdade, com dois laterais. Sendo que um ficava mais, entendeu? E o outro ia. Ele treinou isso aí? Porque eu acho uma contradição muito grande. Porque quando joga mal, mas, ele não teve tempo para treinar. Deixa eu só falar. Quando o Flamengo joga mal, o Flamengo não teve tempo para treinar. Quando o Flamengo ganha de 5-1, porque o treino posicional funcionou. Porra, ou treinou ou não treinou. Ou funciona ou não funciona. Não. Eu vou discordar de você, eu vou te responder e gostaria que você continuasse daí, do que você acabou de falar. Eu vi que o posicional funcionou, eu vou te dizer que ele funcionou por quê? Porque em todas as bolas que iam, sempre tinha um jogador do Flamengo, ou seja, dificilmente não tinha um jogador do Flamengo para receber a bola. Então aí você vê que funcionou. Funcionou nesse sentido. Porém, os jogadores de frente ali... Ou é entrosamento? Não, então, mas aí a questão não é essa. Você viu que todas as bolas... É isso, né? A segunda bola nós ganhávamos. Por que todas as a segunda bola nós ganhávamos? Nós ganhávamos porque o jogador estava ali, ele estava estático ali. Ou seja, a bola batia e voltava, ele estava ali para receber. Ou seja, por que o Pedro ganhou todas as bolas de costas para o gol quando o Neneca tinha que fazer aquele chute? Por quê? Porque ele vinha junto com as linhas do Corinthians sem se adiantar ou sem se atrasar. Ele estava junto ali. O zagueiro do Corinthians andava e ele andava junto. Ou seja, funciona? Funciona. Precisa tempo para treinar? Precisa tempo para treinar. O toque de bola ficou mais rápido? Ficou. Mas eu acho que foi muito mais por conta do gramado. O gramado estava excepcional. Por sinal, o Flamengo devia perguntar ao Corinthians quem é a empresa que faz lá para poder fazer no Maracanã. Ou seja, esse estilo de jogo do Flamengo é um estilo de jogo para este tipo de gramado. Porque para o gramado do Maracanã tem que ser na raça, no peito e na raça, porque a bola está quicando mais do que bola de dente de leite. Mas eu concordo com você, Flávio. No sentido de que, assim, se treinar, beleza. Mas se não treinar, cara, vai ter que ser na raça. Hoje funcionou por causa dos 5? Não foi por causa dos 5. Funcionou pelo estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians achou que podia bater de frente com o Flamengo e foi tomando um atrás do outro. Se é um time que joga recuado, esse jogo posicional, Rodrigo, ele não ia funcionar. Porque assim, você deixa os jogadores estáticos, eles só vão ficar tocando bola. Cara, entendeu? Mas se você for olhar o Wallace, assim, vamos falar ali na parte da frente ali, Vitinho e Everton Ribeiro, né, cara? Cara, eles trocavam de posição o tempo todo. Mas entendeu? Olha só, trocar de posição não quer dizer que você não tenha que estar na posição do outro. Esse é o jogo posicional. Não, mas isso é jogo posicional. Isso é jogo posicional. Né? Se o Vitinho entrou ali para jogar no meio. O gol do Everton Ribeiro... Se ele quer fazer o que o Guardiola faz na Europa, então ele tem que voltar para lá e estudar um pouco mais. Entendeu? Não, mas quem falou que ele quer fazer o Guardiola? Ele falou quando chegou. Ele falou. Eu falou que você no vídeo aqui agora. Ele falou quando chegou. Esse lance de jogo posicional aí é uma coisa tão antiga que essa conversa fiada pra boi dormir, como se o Guardiola tivesse inventado essa merda aí. Agora, vamos lá. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha que é simples. Para quarta-feira, qual o time que apresenta quarta-feira? Olha, quarta-feira eu acho que tem que poupar. A gente já é líder. Então, se o Gabigol puder voltar. Eu descansaria o Pedro.
Quarta-feira é Copa do Brasil, irmão. Oitava. Não. Essa quarta-feira agora é Libertadores. Pode olhar aí. É Libertadores? Não, Libertadores. Então, eu tô... Tenho certeza. Libertadores. Então, Libertadores Próximo jogo do Flamengo agora é contra o Júnior Barranquilha. O que eu faria? Eu posso falar? Sabe o que eu faria? Não tem aquela molecada que jogou contra o Palmeiras? Eu entrava com aquela molecada, pegaria o Rodrigo Caio. Tem como tu jogar ali com o Noga? Descansaria o Nathan Noga? Você, Rodrigo Caio. Gabigol, pode jogar. Pedro, vem pro banco, querido. Vem descansar que tu já fez gol pra caralho. Gabigol, vai lá. E isso que eu faria. Agora eu descansaria o time. Porque a gente já tá em primeiro. Mas ele vai 1-0 pra gente. 1-0 já resolve. 1-0. Exatamente. 1-0. Eu não botava o time completo, não. Ele vai com o time completo. Não, então, exatamente. Para quarta-feira eu faria isso. Rodrigo Caio pode jogar, Arrascaeta pode jogar, Gabigol pode jogar. Eu entraria com esses 3 e a molecada. E você, Rodrigo? Eu achei que era a Copa do Brasil. Cara, é Copa do Brasil? Não, eu achei. Desculpa, foi erro meu. Eu achei. Oi? Não, eu Não, achei. é Libertadores. Libertadores. Então, cara, eu fazia também um time misto ali, cara. Não escalava aí a mesma cabeçada, não. Eu faria também manteria o rodízio também, né? Já que domingo assim, tudo jogava o time tudo iria dar condição de jogo também, por exemplo, Gabigol, você falou, Gabigol, Rodrigo Caio, né? O Arrasca. Que estão lesionados, tipo assim, talvez eu colocaria eles também, porque quando volta de lesão também já é meio preocupante, né? Às vezes, dependendo da lesão, o cara pode se lesionar novamente, então muito regular. Mas é um jogo tranquilo, né? Praticamente é um jogo tranquilo, por isso eu faria isso. Até para, tipo assim, como ele preza isso, né? A rotatividade, por causa do cansaço físico e tudo mais, pô, daria aí pelo menos uma semana aí de folga aí para quem vem jogando direto, né? Sim. Eu jogaria com o time reserva praticamente. Tiraria o titular agora. O time titular é o Gustavo Henrique e o Nathan, não é isso? E de tanto a gente falar, acho que ele ouviu alguma voz aí do além e botou o Gustavo. Tanto é que quando o Gustavo Henrique se machucou, ele não pensou no Léo Pereira. Olha só. Porra, o Léo Pereira não dá uma dentro, cara. Porra, botou o garoto. Cara, Léo Pereira. Porra, Léo Pereira vem na massagem. Tem uns caras que não dá pra você. Olha só, já que é pra fazer um rodízio, jogo sim, jogo não. Então, pô, faz assim, cara, rodízio. Agora, não dá pra fazer rodízio com esses malucos, pô. Achou um monte de jogador aí pra jogar. É Noga, Ramon. Pô, meu irmão, sabe o titular. Flávio, tu tem a sensação que esses garotos parece que já eram titulares? E o moleque, assim, joga. Natan meteu um gol como hoje. Se nada. Meteu esse Natan aí. O Noga entrou no meio do jogo e tirou uma bola ali do meio da área ali, que, porra, parecia que um profissional já tá há 20 anos jogando bola. Tu viu? O Gerson até aplaudiu ele saiu assim na boa. Uma tranquilidade do cara. E vou falar mais também, cara. Eu vou falar mais também, o Hugo, rapaz, o que esse garoto tá agarrando, pelo amor de Deus, hein, cara. Olha no gol, né? Eu acho que ele só tem... Dona Globo, por favor. Eu acho que ele... Cadê a pontuação do Hugo no Cartola? Por que ele só pontuou 8,90? Eu queria entender. Eu queria... ele fez defesa difícil pra caramba, ele só pontuou 8,90. Tá finalizando aqui o tempo aqui. Vamos gravar uma segunda parte? O que vocês acham? Pô, vamos gravar mais um pedacinho aí, Flávio. Dá um minutinho que a gente já tá voltando aí, galera. Rapidinho. Um segundinho. Então, galera, estamos de volta aqui. Como eu estava falando, Dona Globo, vamos rever aí, por gentileza, a pontuação do nosso querido Neneca aqui, que está fazendo 8,90. Várias defesas difíceis no jogo hoje, assim não dá, né? Então, como nós estávamos falando anteriormente, é isso, sobre a escalação. Eu volto a afirmar aqui para Rodrigo e para Flávio. Eu escalaria apenas 3 jogadores, se tiverem condições, dos possíveis titulares, que seria Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio. E entraria com a molecada do jogo do Palmeiras. Faria isso. Porque, visando que na outra quarta, sem ser essa quarta agora, a outra quarta, nós teremos um jogo contra o Atlético Paranaense.
Então, eu já começaria a pensar, planejar esse jogo a partir desse contra o Júnior Barranquilla. É um jogo importante? Sim, porque se nós ganharmos e o Palmeiras perder o jogo dele lá ou empatar, a gente fica com a liderança geral da Libertadores. Então, a gente passa a decidir todos os jogos em casa. Então, seria bacana se isso acontecesse. Então, se for visando isso. Então, acho que é um jogo importante para a gente ganhar também. Mas, lembrando aqui, como o nosso querido Rodrigo disse, nós temos elenco para rodar. Então, a partir do momento que nós temos elenco para rodar, a gente pode e tem que fazer isso, né? Eu acho que vai ser um jogo não tão difícil quanto a gente imagina, como possa ser, né? Eu acho que o Júnior Barranquilla não tem mais possibilidade nenhuma. Tem sim. Se ele vencer, né? Então, e o Del Valle perder, ele empata em pontos. Não sei como é que tá o saldo, mas tem uma chancezinha assim. O Del Valle vai jogar contra o Barcelona, pode... nada, né? Pode se tornar um jogo difícil e tal, porque, né, os caras ainda têm algum tipo de esperança. Mas eu queria deixar aqui o Rodrigo continuar falando, que eu interrompi ele aquela hora, sobre a escalação, né? Não sei se ele concorda com o meu ponto de vista, mas é assim que eu penso. Eu acho que seria o óbvio a ser feito sem improvisar ninguém. Porque, como você bem diz, nós temos um elenco, nós temos um time, aconteceu um achado ali, a gente achou meninos, achamos joias, meninos que entraram e não estão sentindo em nada ser titular. Então, acho que não precisa improvisar ninguém, né? Uma vez que há a possibilidade de você ter o Arrascaeta, o Rodrigo Caio, então, sabe, vamos botar o Noga com o Rodrigo Caio, né? Vamos botar o Ramon, né? Vamos ver como é que vamos armar o meio de campo aqui. Arrascaeta e mais quem? O ataque, Gabigol. Vamos botar o Michael, vamos botar o Lincoln, sabe? Sem querer inventar. Eu creio que hoje é cada um nas suas posições. Porque se tem elenco para isso, não precisa improvisar. Quarto é jogo para o Thiago Maia ser poupado, né? Porque Sim. Tá, né? Sim. E o que você acha, Rodrigo, dessa minha tese? Eu concordo também, cara. Eu entro com um time misto, né? Só que eu entro também com um time para ganhar. Não vou entrar também só todo com a molecada, não, entendeu? Eu vou botar um time também para ganhar, até porque é importante a gente ficar em primeiro, né, cara? Então a gente também não pode dar mole só, poupar todo mundo, botar... Não, ia fazer um time que fique forte do mesmo jeito, né, cara? Um time que pra gente entrar para ganhar, né? E tudo da condição também dos jogadores, né, cara? Se tiver apto para jogo, quem tiver melhor ali, apto para jogo ali, eu ia fazer essa mescla ali. Nem que usasse o time que a gente tem como principal ali, né, cara? Mas que dosasse também, né? Entra com um, depois tira, bota o outro, trabalhasse meio período, né? Um tempo outro. Um exemplo, Gabigol e Pedro, eu botaria Gabigol num tempo e Pedro no outro. Eu faria isso até para equilibrar também para a gente, porque é importante a gente ficar em primeiro, né, cara? Se manter em primeiro ali. Depois do susto que a gente passou dos 5-0, né? Graças a Deus a gente conseguiu recuperar aí, né? Pois é. Eu acho que a gente tem aí uma boa oportunidade de começar a se firmar e entrar nessa boa fase, como você falou, né? Mas tudo isso depende muito de não inventar. Concorda, Flávio? Não, cara, 100%. Eu já falei que o inventar dele é que tá me deixando mais puto. É a invenção. Jogo para quarta-feira, vamos entrar com time misto? O time misto é o time seguinte, o Neneca pode agarrar. Eu acho que não tem problema o Neneca ir pro gol. O goleiro não se desgasta fisicamente a esse ponto, né? O Neneca no gol, lateral direito, a gente não tem um titular, não tem que tirar o Isla para poupar o Isla, bota o Mateuzinho. Tá jogando essa bola toda, mas bota o Mateuzinho. A zaga, cara, aí você tem como colocar o Rodrigo Caio, Rodrigo Caio e o Noga, né? É o garoto. Lateral esquerdo, bota o Ramon. O Ramon jogou hoje 20 minutos. Bota o Ramon.
Pô, meio campo, infelizmente, vai ter que voltar aquela criatura. Não fala o nome dele, não. O infeliz com a camisa 5, entendeu? Pô, o Gerson precisa poupar. Bota lá o atrapalhador de jogo também, o 10. Bota o 10 que atrapalha o jogo. E aí, pô, bota o Arrascaeta, bota o Michael. O Gabigol tem condições de jogar? Não sei se vai ter condições. Mas tira o Pedro. Pô, o Vitinho jogou bem, cara, contra o Corinthians. Bota o Vitinho nesse jogo agora, de quarta-feira. Pra ver se ele vai, cara, sabe? Se ele ganha moral. Mas bota o Vitinho onde ele jogou contra o Corinthians. Não vai me inventar de botar o Vitinho de novo na esquerda como se fosse o Bruno Henrique. Que aí ele vai fazer de novo aquela jogadinha que me irrita profundamente. Porra, agora... não tem condições nem de Gabigol e nem de Pedro. Pedro não pode jogar? Agora bota o Lincoln de centroavante. Não vamos inventar. É só não inventar, cara. É só não criar um mundo mágico de Oli que ele começa a inventar. Quer botar o René no lugar do Ramon. Ramon hoje é o titular, cara. Flávio, um exemplo igual você falou aí. A gente, se não der para jogar nem o Pedro e nem o Gabigol. Cara, aí eu poderia até fazer um improviso. Eu faria, cara. Tipo assim, se o Arrascaeta tivesse apto para jogo, eu colocaria o Vitinho na função que ele jogou hoje e colocaria o Arrasca na função que ele jogou ano passado com o Jorge Jesus, ali pela ponta, e o Bruno Henrique centralizado. De improviso. Aí não tem jeito. Aí não tem Gabigol e não tem Bruno Henrique. E não tem... Não, eu tô falando, tipo assim, se a gente não puder escalar, entendeu? Se a gente não puder escalar, essa improvisação até que faria, porque aí você não iria, tipo assim, o Arrasca ele já está acostumado a jogar também pela ponta ali, e o Bruno Henrique também está acostumado a jogar por dentro. Eu colocaria o Vitinho centralizado na mesma posição que ele jogou hoje, que é a única posição que eu vi que ele consegue desempenhar alguma coisa. Porque tanto na direita quanto na esquerda, a gente está cansado de ver e já sabe que ele não rende. Nem na direita e nem na esquerda. Eu achei que ele então eu faria isso aí. Eu achei que hoje ele ia entrar na direita, com o Bruno Henrique na esquerda e o Pedro. E o Everton centralizado. Aí tu vê o Vitinho caindo pro meio, tu, cara, não funcionou. Agora é a hora de manter o quê? Pô, Vitinho, tu vai jogar do jeito que você jogou contra o Corinthians, beleza? Vai lá, arrebenta. Flávio, ali, na verdade, o Vitinho, né, se a gente analisar ali, o Vitinho, o Everton, o Ribeiro, eles jogaram o tempo todo trocando, mano. Mas eles jogaram, tipo assim, jogaram perto os dois, né? Portanto, que as jogadas funcionavam. Por exemplo, quando o Vitinho não estava no meio, ele estava ali na posição ali na direita e o Everton centralizado. Foi até o lance do gol do Everton Ribeiro. Se a gente parar para analisar, foi isso que aconteceu. O Everton veio por dentro e o Vitinho estava por fora. Mas foi uma posição... Todo cara que joga centralizado, normalmente ele cai para uma ponta, ou para a direita ou para a esquerda, e fica caindo para as pontas. Rodrigo Flávio, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, baseado no que vocês estão falando aqui. Eu vou dar uma de apresentador. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Não sei quem quer responder primeiro, mas a pergunta é a seguinte. Com a volta de Arrascaeta e Gabigol, quem vai para o banco? Essa é a pergunta. Eu gostaria que vocês me respondessem friamente. Assim, olha só. Vocês no lugar do Domi. Eu posso começar o seguinte. Na verdade, só tem uma posição agora para mexer, né? Se ele for pensar na formação de hoje... Não. Se ele for pensar na formação de hoje, só tem uma posição para mexer. Né? Não, mas aí vai entrar 2. Não. Mas olha só. Se ele for pensar... O Marquinhos está entrando aqui. Peraí, deixa eu adicionar ele aqui. Se você for pensar hoje no time que jogou hoje, é só botar o Arrascaeta na posição onde está o Vitinho. Ok? E aí a gente vai ter que escolher entre Pedro e Gabigol. Para mim é isso. É simples. A Arrascaeta cai para a posição dali do Vitinho, fazendo exatamente o que o Vitinho tá fazendo no jogo, caindo para as pontas, cara. Fala aí, Marquinhos. Então, assim, caindo para as pontas, procurando a jogada, cara. O Arrascaeta tá mais livre para poder tabelar com o Bruno Henrique, com o Everton na ponta, e a gente só vai ter que ter um problema seguinte: sai Pedro, ou fica Pedro, e entra Gabigol, ou vice-versa. Isso para minha opinião é isso.
Entendeu? Boa noite, Marcos. Você está entrando agora, talvez você não esteja entendendo nada aqui. A gente, baseado no que vem acontecendo no Flamengo, a gente está pensando aqui... Antes de falar qualquer coisa, você tem que calar a tua boca. O Flávio Aí, tem que calar Flávio, a boca. olha aí. Agora eu quero ver vocês falarem que o técnico é uma merda, Ele cara. é um merda. Bom, o técnico continua sendo uma merda, os jogadores que estão resolvendo. Não. Eu tenho essa teoria que os jogadores estão resolvendo. Mas hoje, e já estou vendo gradativamente, o time está muito organizado. Entendeu? O time está muito organizado. Se vocês repararem, ele está jogando igual o Jesus. Ele jogou hoje com 2 espetados. Hoje jogou Vitinho no lugar do Arrascaeta, que está jogando espetado. Espetado. E é na posição do Vitinho, que a gente tanto critica, que joga tanto mal, mas ele joga lá no canto na esquerda ou lá na direita. Não é a dele, não. A do Vitinho é do meio, é espetado. É jogando ali atrás dos cabeças de área e chegando com o centroavante. Pô, aí ele meteu o Everton Ribeiro lá na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Mas o Everton gosta de jogar na direita, né? O Everton sempre É a mesma coisa que o Jesus fazia. A mesma coisa. Então, Marcos, baseado no que você está falando, eu vou te fazer a pergunta que eu tinha feito para eles e eles estavam respondendo. Então, como você entrou agora, você vai responder logo isso. Na possibilidade da volta de Gabigol e Arrascaeta, quem sai desse time que jogou hoje, dessa escalação que jogou hoje, que na nossa concepção aqui é a escalação ideal do Domi, vamos dizer assim. Então, sem contar a volta do Rodrigo Caio, que é Rodrigo Caio e Natan. Ponto. Agora, eu quero que você me diga, com a volta do Gabigol e Arrascaeta, quem vai para o banco? Olha só, peraí. Só um minutinho antes de eu responder. Pode ser que o Marco não concorde com o Natan na zaga, cara. De repente ele vai querer o Léo Pereira. Não, tudo bem. Ele vai querer o Léo Pereira. Não. No time... Léo Pereira, aqui pra tua. Deixa ele responder. Calma aí, Rodrigo. A gente já sabe a tua opinião, mas deixa o Marcos responder. Olha a cara dele, olha a cara dele. Léo Pereira, eu emprestava para o Vasco. René para o Fluminense ou para o Botafogo. Nem o Vasco merece isso. Fala aí, Rodrigo. Fala aí para mim. Quem vai para o banco? Vamos lá. Rapidinho aqui. Rodrigo Caio voltando. Para mim, a zaga titular hoje é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Eu não boto o Natan, não. Entendeu? Deixo o Natan ali de opção no banco. Eu boto o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, até porque é pela experiência do Gustavo Henrique, né? Sim. Até a altura dele também ajuda bastante. Né? Ajuda. No caso, hoje fez falta, depois que ele saiu, que o Gil cresceu lá na Concordo. Até que a gente já citou no vídeo anterior a entrada do Arão ali para anular o Gil. Mas vamos lá. A volta de Gabigol e Arrascaeta. É simples, cara, muito simples. Né? A gente visando no time de hoje, que o Arão já está fora, né? É Thiago Maia e Gerson. Vai sentar o Pedro e o Vitinho, não tem jeito, mano. Entendeu? Agora vai do condicionamento do Gabigol, porque o Pedro tá voando, né, mano? Então o Gabigol vai ter que jogar muita bola, filho. Porque senão vai sentar também, infelizmente. Não, tudo bem, então vamos lá. Mas digamos que o Gabigol volte voando. O Pedro, na sua opinião, tem que ir pro banco. O Pedro vai pro banco. Agora eu vou explicar o que você sabe. Até porque você sabe, já foi dito isso, que existe uma hierarquia lá dentro. Não é porque você também chegou agora, que o Pedro está arrebentando, que tu acha que o Pedro vai ser titular no lugar do Gabigol. Tu sabe que não é assim que funciona. Na minha concepção, eu vou falar por que eu colocaria o Gabriel e não o Pedro. Vamos supor, os dois no auge, os dois voando. Eu colocaria o Gabriel porque com o Gabriel ganho na velocidade. O Gabriel ele é centroavante, ele é um cara que joga ali praticamente na mesma função, não tem tanta eficiência na bola aérea, mas é um cara que você ganha em velocidade.
Então, se você tem um Arrascaeta, um Everton Ribeiro de inteligência, que dá os passes curtos e deixa na cara do gol, você ganha 2 na velocidade, que é o Gabigol e o Bruno Henrique. É simples isso, cara. Sim. E você, Dom Marcos, fala comigo, meu querido. Olha a cara dele. Ô, Flávio, casou, né? Será que não tomou uma? Olha a cara dele. Olha. Parou de beber. Parou? Meu irmão. Eu tava virando concreto hoje, cara. Tô fazendo um muro aqui de casa, meu irmão. Eu tô aqui, pô, com a cara de bêbado, eu tô fazendo um muro de casa. Imagina como é que saiu o muro, né? O muro saiu meio assim, meio torto, do lado. É tipo uma estrutura do Niemeyer, né? Mas tudo bem. Quando ficar pronto, eu faço o vídeo e mostro para ver como ficou. Mas vamos lá. Ele não vai colocar o Gabigol junto com o Pedro. Ele não vai. A gente sabe. Ele não vai. Ou vai, né? Mas pela entrevista que ele deu. Ele não deu a entrevista hoje, não. Ele deu uma entrevista outro dia. A entrevista que ele deu, o Gabigol vai sentar, hein? Escuta o que eu tô te falando. Existe uma hierarquia, Marcos. Não. Se escuta, depois você me ouve. Depois você vai ver. O Gabigol vai sentar. Agora, eu sacava... Vocês podem até não concordar. Não dá para jogar todo mundo. Ele deu uma entrevista e ele falou isso. Gente, não dá para jogar todo mundo. Então, ele vai revezar. Eu testava o time com Gabigol e o Pedro e sacava o Everton Ribeiro. Ou o Bruno Henrique, que não tem feito bons jogos. Então, cara, se a gente parar para pensar, com tantos jogos que tem, com seleção, Copa do Brasil, Libertadores, ele vai revezar. Não vai ter essa de titular, não, ele vai revezar. Agora, eu acho que, primeiramente, tanto o goleiro vai sentar para o moleque, o Hugo, e o Gabigol vai sentar para o Pedro. A princípio vai. Vocês escrevem o que eu estou falando aí. Não vai voltar de titular, não. Porque vai voltar de lesão, entendeu? E o Pedro tá bem, meu irmão. Vai pegar um banquinho. Agora, vai ter jogo que ele vai entrar com o Gabigol, aí vai tirar o Everton Ribeiro, vai entrar o Gabigol e Pedro, ele vai descansar o Pedro, vai meter o Gabigol na frente, ele pode brincar. A verdade é essa, ele pode brincar. Mas hoje, não é porque o Corinthians é uma mosca morta, não. O time do Corinthians é muito ruim. Mas hoje eu vi um Flamengo jogando igual o ano passado. Tocando bola, triangulação, pertinho, entendeu? Virando o jogo com calma. O Flamengo dominou o jogo hoje todo. Parece que no início, os primeiros 15 minutos não foi tão bem. Eu não vi os primeiros 15 minutos. Eu estava fazendo obra aqui, não foi tão bem, mas o Flamengo dominou o jogo todinho. Então, o que a gente vem discutindo é que se o treinador é bom ou se o treinador é ruim, pô, que o cara mexe mal, o cara é errado, ele tá começando a ver quem é quem do elenco. Ele fez umas escolhas erradas quarta-feira passada, porque ele podia vir com o lateral esquerdo, o moleque jogando pra caramba, ele veio com o René. Mas ele viu que René jogou, para ele não botar o René hoje. Ele botou o moleque no segundo tempo. Ele viu que o Léo Pereira jogou e ele jogou fora de casa, botou o garoto de titular. Né? Então, na verdade, o garoto não entrou quarta-feira para ser poupado para o jogo de hoje. Ou seja, dá para entender que o Léo Pereira não é titular. Dá para entender que o Gustavo Henrique é titular. Então, tem algumas coisas que já está clareando. Que em alguns jogos mais importantes, ele vai com o time titular. Ele vai meter o time titular e deixar esses caras na reserva. Então, meu irmão, eu acho que a gente tem que analisar também as coisas seguintes. O calendário, olha como o Flamengo saiu de 10 jogos, cara.
de 15 pontos disputados, o Flamengo fez 13. Acho que de 18, o Flamengo fez 15 pontos, se eu não me engano. 15 ou 16 pontos. Né? Não sei bem. Não sei bem, não, mas, pô, é muito jogo seguido que o nego esperava que o Flamengo ia ficar na merda. O Atlético Mineiro só tá jogando um campeonato, cara. Eu volto a falar, esse time do Flamengo é muito bom, é muito bom. Qualquer treinador bota esses caras para jogar, e o dia que esses caras jogarem, hoje a gente viu, pô, o Bruno Henrique não dava sequência a uma jogada. Se o Bruno Henrique hoje estivesse jogando bola, eu creio que o Flamengo tinha metido uns 7 no Corinthians. Se o Bruno Henrique estivesse jogando bola hoje. O Pedro... O jogo se poupou, né? Deu economizado. Poupou. O Pedro não foi tão bem hoje. O Pedro não foi tão bem hoje. Mas aí tem Por que quê? ter o elenco. Porque Mas aí o elenco serve para isso. Oi? É para isso que serve o elenco. Aí é a hora de, por exemplo, se o Gabigol tá 100%, entra o Gabigol. É isso aí, pô. Mano, o cara não vai... falou do jogo que o Everton, por exemplo, eu acho nem o Everton que vai sentar no banco aí, de repente, um jogo que o Flamengo precisa ganhar a partida, vem uma viravolta aí numa semifinal. Porra, o Flamengo perdeu o primeiro jogo fora de uma semifinal e vai jogar o segundo jogo no Maracanã. Ele vai botar Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. E vai botar alguém no meio, vai tirar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, vai trazer pro meio. E aí pode jogar de Gerson e Thiago Maia. O Flamengo tem uma outra formação. Agora, quando precisar, bota os dois meios, Bruno Henrique e Pedro, Gabigol e Pedro, entendeu? Ele vai ter como mexer. Não dá, é para fazer as bobagens que ele fez no último jogo. Aí é que eu estou concordando contigo. Porra, botar René, não dá. Botar Léo Pereira, não dá. Porra, Arão, não dá de novo. O Arão entrou para parar o Gil, mas não parou o Gil. Porra, Diego, não dá. Eu não sei, cara, que não tem outro jeito. Porra, tá sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro. Aí tem que botar o Diego mesmo. Não tem jeito. Vai ter que completar. Mas vocês viram a diferença hoje do Vitinho? Sim. Do Vitinho? Só um detalhe só. Jogou na posição dele. Mas agora é o seguinte. Jogou na posição dele. No próximo jogo, se tiver que jogar alguém, aí bota... o Vitinho tem que jogar do mesmo jeito. O Vitinho vai lá. Do mesmo jeito. Agora não adianta o cara bota o cara pela ponta. Aí vai e começa tudo de novo. Essa teimosia dele é que me deixa puto. Rapaz, o Vitinho, cara, o Vitinho tem uma finalização foda, meu irmão. O gol que ele fez hoje... A finalização foi bonita. O gol que ele fez hoje, o tapa que ele deu, ele olhou, meu irmão. Ele olhou pro canto e botou a bola lá, cara. Mas aí, o que acontece? Aí, vamos lá. Aí, outro jogo. Aí joga o Arrascaeta no meio, Vitinho lá na esquerda, porque Bruno Henrique tá machucado. Modifica. Ué, cara, ou seja, o Flamengo hoje ganhou mais um meia. Porque o que acontece? Seu Diego não joga mais. Porque quando o Everton Ribeiro... Tudo que eu gostaria muito de acreditar nisso, cara. O Arrascaeta não entrasse, não é isso? O Vitinho jogava na posição. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês que tá comigo até essa porra, tá com a pouco atrás na orelha, desde do jogo que o Michael saiu, que ele falou na entrevista coletiva, que o Michael, ele deixou o Michael desgastar esse jogo, que ele entraria no próximo. Mas qual é o próximo que ele vai entrar, cara? Porque já teve 2 jogos e o cara não entrou. Eu tô tentando entender, cara. Cara, o Michael tá numa fase ruim, cara. Não, peraí. Olha só. Se fosse pra botar no próximo, se fosse eu não botaria não, cara. Ele tá muito mal. Beleza, olha só. Ele falou na entrevista coletiva que ele falou assim, não, botei o Michael pra jogar até o final, pra ele desgastar, porque daqui a um próximo jogo, esse jogo no próximo ele não joga, ele joga no outro. Mas qual o outro que ele vai jogar? Porque já passou 2 jogos. Assim, a conversa é uma e a ação é outra. É isso que eu tô tentando entender, cara. Porra, hoje ele botou o Ramon fora da posição. Já reparou, né? Botou o Ramon fora da posição. Tá, tudo bem, para ajudar o Felipe Luiz. Né? Não é isso? Desculpa, Flávio. Flávio,
é conversa, Flávio, é desculpa. É desculpinha que dá, entendeu? Ah, vai para coletiva. Ah, eu fiz isso. É caô, cara. É caô. Os caras também são experientes, os caras também jogam também para a torcida mesmo. Entendeu? Não tem essa de levar a sério, às vezes, o que o cara fala, não. Mas para mim é caô. Agora, o jogo de domingo, o jogo de quarta-feira, desculpa, o Alan perguntou e você acabou de não estava participando. Quarta-feira é Libertadores. Qual time que você joga na quarta-feira? Fosse o Domenech aí. Sem fazer merda. Qual time que você jogaria quarta-feira? Cara, pelo que está acontecendo, eu acho que assim, o que a gente tem de diferente e que talvez vocês não estão conseguindo entender é o seguinte: Jesus, ano passado, não tinha esse elenco, certo? Jesus, ano passado, ele tinha 11, 12, 13 jogadores. Então, ele não poupava. Eu acredito que se Jesus está no Flamengo, seria a mesma coisa. Ele ia rodar todo mundo, ia colocar jogadores, mesclar a escalação como tem feito. O Domi tem feito. Calma aí, olha só. Baseado... Peraí. Aí eu vou entrar na mesma discussão que eu falei com o Rodrigo. Hoje, não, lateral esquerdo, lateral esquerdo. Rapidinho, quem é o lateral esquerdo hoje? Felipe Luiz. E o reserva? O reserva tem um René e tem um garoto. Não, mas quem é um reserva imediato? Quem você colocaria? A minha opinião, eu botava o Ramon. Então vamos entrar na mesma situação. Não. Por exemplo, se tem um reserva, e o titular tá poupado, bota o reserva imediato. É o jogo seguinte. Então, o que eu estou... Não, deixa eu terminar o meu raciocínio. O que é baseado nisso, para poupar ou não, é um aval do médico do Flamengo. É o que eles estão fazendo. Aí você está perguntando, quem joga quarta-feira, ele vai fazer um levantamento, entendeu? Se o jogador tiver para sentir, ele vai tirar e vai vir com o outro. Entendeu? O que está acontecendo é isso. A gente ficou puto. Mas hoje a gente jogou o jogo todo. Oi? O Pedro jogou praticamente o jogo todo hoje. Então, a gente ficou puto porque ele tirou o Pedro no jogo passado. Tirou o Pedro, acabou de tomar... Eu não fiquei puto por isso, não. Não. Ao contrário. O que eu fiquei puto maior é as trocas de posições erradas dele. Por exemplo, no René ele deveria ter entrado. Nunca jogou bem no Flamengo. Tira eu sei, mas... Bota o Ramon, porque o Ramon não tinha posições físicas, tinha. Mas o que eu estou dizendo assim, que ele veio com o Pedro, ele tirou o Pedro, e agora, quem é que vai fazer gol? Na hora que tomou o gol, né? Já tinha tomado gol, tirou no intervalo, mas estava conversado. O médico falou, só aguenta 45 minutos. Entendeu? Às vezes o cara quer jogar e tal, aí estoura um músculo aí e fica um mês parado. Mas entendeu? Então... Foi o Pedro, cara. A nossa discussão não foi o Pedro, foi as outras escolhas. Não, claro. Aquele Gabriel Noga era para ter jogado, não o Truller, não é isso? O Natan podia ter jogado. O Ramon era para ter jogado, não o René. Porque o Ramon não jogava, cara. O Ramon jogou contra o Vasco. É isso aí, é isso mesmo. Jogou contra o Goiás, por que não as escolhas foram erradas ali. E ele parece que está entendendo, ele está reconhecendo. Porque o jogo de hoje, quando ele vem com o Natan e o Gustavo Henrique se machuca e ele mete o Noga, aí ele está de olho. O Arão hoje pegando um banco, pode ser que quarta-feira ele descanse o Bruno Henrique ou quarta-feira é jogo para descansar o Maia, cara, praticamente. Quarta-feira, Libertadores, dá para jogar com um time bem mesclado. Agora é o jogo bem mesclado.
Flamengo está classificado. Mas, pode perder, mas no primeiro lugar do mas geral. é um jogo para manter a primeira posição geral para jogar no Maracanã, né? Mas olha só, a primeira posição geral é uma coisa, mas não é diferente de ganhar 3 pontos e perder uma liderança. Aí é outra situação. Porque, por exemplo, você não vai eliminar o Flamengo no campeonato, não vai tirar a chance do Flamengo de ser campeão. É 2 jogos, ter a vantagem de disputar a final é legal, é bom e tal. Mas pode ser que o Flamengo fique no segundo posição geral e não cruze contra o Palmeiras, por exemplo, e o Flamengo leve vantagem também. Então é um jogo, esse jogo planejamento, eu pouparia. Porra, o Thiago Maia não tem mais condições, tem que poupar o cara agora. O Thiago Maia tá na merda. Tu vê claramente que ele tá fudido. Agora bota o filho da puta do Arão lá pra jogar. Pra fuder com a nossa paciência na quarta-feira. Mas, porra, quarta-feira se perder, a gente tá cagando e andando, né? Tá todo mundo na mesma situação. Tá todo mundo classificado. Porra, o Bruno Henrique, descansa o Bruno Henrique. Aí, sei lá, bota o Michael de novo aí. Porra, o Pedro vai descansar o Pedro? É hora de descansar o Pedro. Se o Gabigol tiver pra condições de jogar, joga o Gabigol, pô. É isso que eu tô falando. Agora, tem jogo que é 3 pontos, por exemplo, contra o Bragantino. Os 3 pontos do Bragantino agora tá fazendo falta. O Flamengo já tá com 40. Liderando o campeonato. Porra, era mais fácil ganhar o Bragantino que ganhar o Corinthians. Vocês concordam? Agora, esquece o resultado. O Bragantino era mais fácil ganhar 3 pontos aqui e correr o risco de perder 2 pontinhos ou 3 pontinhos contra o Corinthians. Pô. Não, com certeza. Na verdade, a conta que eu faço o campeonato inverteu. Ganharia o Bragantino e empataria hoje com o Corinthians. Em uma normalidade. Sim. Só que o Flamengo mostrou hoje para todo mundo no campeonato é o seguinte, ó. Daqui a pouco eu vou querer, hein? E quando eu querer, e quando eu quiser... Não jogou com o time completo, né, cara? E não jogou com o time completo. Ó, quando eu querer mesmo ganhar, vocês dão um jeito de vocês aí para quem vai ser segundo e terceiro, que eu vou disparar. Eu acho que o Everton, por exemplo, não jogou tão bem hoje também, não. Nem Everton, nem Bruno Henrique. Não jogou tão... Não, cara, eu vou discordar um pouco de vocês aí. Eu acho que o Everton, tirando o Vitinho, que foi para mim o melhor, o Everton foi o segundo melhor, cara. Não, mas o Everton, cara, o Everton não foi jogo mal, não, cara. Ele não foi brilhante como ele tem sido. Entendeu? Pô, Flávio, ele teve participação de 4 gols, cara. Não, cara. 4 gols. Teve 5 gols se não fosse o anulado, pô. Oi? Ele já faz durante os jogos. Todo lance... Não. Cara, o último jogo da semana passada o empate contra o Bragantino, ele não jogou nada, pô. Mas ele tá vindo maluco. de seleção, cara. Tô falando desse jogo. O jogo contra o Bragantino foi o jogo que ele veio do jogo da seleção. Ele estava muito mal fisicamente. Você via claramente que ele não estava 100%. Eu tô falando dos outros jogos que o Everton tem sido... O antepenúltimo passe tem sempre saído do pé do Everton. O antepenúltimo, não penúltimo passe, não. Tô falando do antepenúltimo. Ele tá sempre armando a jogada. Ele e o Arrascaeta. Mas falando no jogo de hoje, eu achei que ele foi um dos melhores ali. O Vitinho, para mim, foi o melhor, o Everton foi o segundo melhor. Falando no jogo de hoje. Rodrigo, presta atenção. Não foi brilhante, como ele tem que custar. Ele não jogou mal, mas presta atenção na quantidade de bolas que ele desperdiça de dar o último passe na entrada da área. Ele hoje melhorou, foi melhorando, igual que você falou, você enxergou que ele participou com as coisas. Ele foi melhorando no decorrer do jogo. Mas no primeiro tempo, então, ele pegou umas 3 bolas na entrada da área e errou o passe e deu contra-ataque ao Corinthians. E isso é recorrente dele. É recorrente. Parece que ele desliga um pouco do jogo, é recorrente. Por isso que eu falo que bobear é ele que sai para entrar o Gabigol junto com o Pedro. Bobear é ele. Se a Arrascaeta jogando. Com a Arrascaeta jogando, o Gabigol lá na esquerda, puxando para dentro e o Pedro. Entendeu? É uma opção que ele tem. Mas, galera, eu vou me despedir aí. Valeu. Tá finalizando já. 3 minutinhos já. Tá acabando já aí.
Tá, né? Tá. Então, eu queria pedir, aproveitar que está finalizando aí, pedir a galera para curtir, compartilhar os nossos vídeos, dar uma força, dar uma moral. Aproveitar, vamos homenagear o Marcos, mais um vídeo que o Marcos está participando. Então, vamos deixar aquele like, vamos curtir, compartilhar bastante, compartilhe com a sua família, com a sua mulher, com a sua amante, com a tua avó, com quem você quiser. Mas compartilha, dá uma força para a gente, entendeu? Porque a gente precisa disso para o nosso canal crescer. Não vamos deixar o nosso amigo Flávio aí editando vídeo, fazendo tudo isso para a gente não assistir os vídeos. Então vamos assistir o vídeo, vamos dar um joinha para o nosso querido Flávio, deixa lá uma crítica para ele que é nosso editor, deixa lá um elogio para ele também. Que o ego dele vai lá em cima. Porra, muito obrigado pela força aí, Marcos. Um prazer ter você aqui sempre, irmão. Apareça. Rodrigo, muito bom, ó. Domenech te ama. Vou fazer a camisa, tá? Aí. Falar aqui pra galera aqui, ó, que aqui é uma resenha, cara. Aqui o pau quebra mesmo, não tem jeito não, mano. Aqui é discussão mesmo. Mas é isso aí, no final a gente quer ver o melhor do Flamengo, isso que importa, né, cara? Assim, mesmo exatamente. O melhor do Flamengo é fora do Flamengo. O melhor do Flamengo é a gente levantar a taça no final, isso que importa. Eu acho que a gente... Às vezes a gente entra nessas discussões aí justamente por isso, porque a gente não quer ver o Flamengo perder. E isso aí é válido mesmo. Aqui é resenha, mas o pau quebra mesmo. Valeu. Suas considerações aí, Flávio. Foi boa, a resenha foi maneira, gostei. Alguns pontos aí de vista que cada um tem aí, ficou bem claro para cada um aí. Inclusive o do Marquinhos também aí, ó. Marquinhos também apareceu aí. Bom. Marquinhos tá congelado aí. Marquinhos tá travado. Congelou. A mulher proibiu ele, botou ele na geladeira. Galera, boa noite aí pra vocês. Olha lá a cara dele lá, olha lá. Meu Deus do céu, que susto, cara. Porra. Galera, boa noite aí. Um abraço a todos aí, rapaziada. Fiquem com Deus, uma excelente noite. Oi? Não entendi, Marcos. Um abraço a todos aí. A internet tá ruim aqui. Valeu, irmão. É isso aí. Valeu, boa noite a todos aí. Fica com Deus.